E olha, a movimentação de navios pelo Estreito de Hormuz começa a dar sinais de recuperação. Dados da consultoria de riscos marítimos Maersk mostram, que 335 embarcações transitaram pela região na última semana. Mas isso ainda está bem abaixo do tráfego que normalmente é registrado, o que era registrado antes do início do conflito, que era uma média de cerca de 100 navios por dia. Ou seja, a consultoria avalia que a retomada do transporte marítimo segue em ritmo cauteloso. Para analisar um pouco dessa retomada gradual da navegação do Estreito de Hormuz, a gente vai conversar agora com Bruno Cordeiro, que é analista de inteligência de mercado da StoneX, que já está aqui comigo. Bruno, meu querido, muito bom dia para você, bem-vindo sempre aqui à nossa programação. Bom dia, Débora, a todos que nos escutam. Eu que agradeço pelo convite. Bruno, vamos lá, A gente tem uma certa navegação sendo retomada na região, mas longe de ser o que tínhamos antes do período da guerra. O que pesa nesse momento é a insegurança dessas empresas, a falta de confiança, na verdade, dessas empresas para retomar a navegação, ou realmente há um risco ainda potencial que justifique a gente ainda não ter uma normalização da navegação pelo Estreito de Hormuz? Débora, eu diria que a falta de confiança é o principal fator que hoje resulta, nesse menor volume de navios ali transitando pelo Estreito de Hormuz. Vale destacar que na última semana a gente viu um aumento significativo do número de embarcações tipo VLCC, que são capazes de carregar até 2 milhões de barris de petróleo, São os maiores tanqueiros do mundo. E esses navios começaram a transitar de maneira mais regular pelo estreito, mas ainda, como você mesmo comentou, com muita cautela. Além de toda a incerteza relacionada às negociações entre Estados Unidos e Irã, a gente tem também, é claro, o fato de que ainda existem minas marítimas, em algumas localidades do estreito, e isso resulta em uma menor disponibilidade de rotas para serem transitadas por esse estreito, Por conta disso, esse volume de embarcações ele é reduzido, dada essa inviabilidade logística, E também há esse fator de risco de cautela relacionado às negociações entre Estados Unidos e Irã. Apesar das expectativas de que haja um progresso nessas conversas, a gente tem alguns pontos, até que o Américo citou, que ainda são pontos de divergência entre os dois países e que geram uma reação de preocupação, dessas empresas marítimas para fazerem esse trânsito em meio à incerteza na frente diplomática. Agora, Bruno, a gente já teve, por exemplo, o UBS revisando para baixo as projeções de petróleo para 2026, 2027, somente diante aí dessa possibilidade dessa reabertura do Estreito de Hormuz. Mas não seria muito precipitado a gente já começar a revisar para baixo agora, dada a situação de que a gente ainda não tem uma normalização da navegação? Não estaria sendo precipitado já retomar antes a projeções, dado que ainda é muito incerto do que pode acontecer realmente nessa mesa de negociação entre Estados Unidos e o Irã? Olha, Débora, a gente vê que a reação do mercado, essa queda muito forte que a gente teve desde do período do início da guerra, ela foi uma reação muito forte também, O mercado reagiu recuando os preços ao patamar pré-guerra, o que a gente vem observando hoje. Mesmo em meio às incertezas em relação à frente diplomática, como a gente vem comentando, A gente tem esse período de 60 dias das negociações entre Estados Unidos e Irã, que tudo pode acontecer, Até o momento, o mercado vem precificando a normalização do balanço global de petróleo, Que ainda, vale destacar, não ocorreu. A gente vê ainda níveis 40% abaixo do volume de petróleo sendo escoado pelo Estreito de Hormuz frente ao período pré-guerra. A gente ainda vê o mercado deficitário e a gente vê ainda uma China que não voltou ao mercado. A China vem consumindo pouquíssimo petróleo vindo do exterior. Quando a China e a Índia voltarem mais para o mercado, a gente deve ver uma pressão altista mais relevante, mesmo com o aumento dos fluxos de petróleo sendo escoados ali pelo Estreito de Hormuz. Então, é importante olhar com cautela o momento atual do mercado de petróleo, dadas as grandes incertezas que a gente tem daqui para frente em relação aos fluxos pelo Estreito de Hormuz e em relação à demanda asiática, vão ser importantes drivers para o desenvolvimento das cotações ao longo das próximas semanas.
Eu quero pegar o gancho nessa questão da demanda asiática, que a gente já tem uma expectativa, né, de ser menor, e juntar, Bruno, com essa notícia agora da OPEP+, anunciando aumento de produção e justamente quando o risco de interrupção no transporte diminuiu. Obviamente, isso aumenta ainda mais a percepção de oferta do mercado. Existe risco do mercado passar rapidamente de um cenário de preocupação, né, de oferta para um excesso de petróleo nesse segundo semestre, porque aí a gente tem uma somatória de fatores. Menor demanda da Ásia, mais oferta da OPEP+, a navegabilidade ali no Estreito de Hormuz retomando aos poucos. Qual que é o peso dessa decisão da OPEP+, e nessa percepção de maior oferta nesse momento? Débora, no curtíssimo prazo, a gente vê um mercado com excesso de oferta, né? Exatamente porque, como eu comentei, a China ainda não vem importando o mesmo volume que ela vinha importando no passado. E a gente vê esses barris adicionais chegando, tanto pelo aumento da produção, tanto pelo aumento do escoamento, né, de estoques dos países do Golfo Pérsico, mas também, especialmente, né, pelo aumento, pela liberação dos barris sancionados iranianos, né? A gente tem um volume grande ali de barris anteriormente sancionados do Irã, que agora estão sendo escoados para outras regiões. Por conta disso, a gente vê um mercado encharcado, né? Um mercado com muito barril. No entanto, daqui para frente, várias variáveis ali vão ditar os preços do petróleo, né? As expectativas são de que a gente tenha, caso tudo ocorra conforme normal, caso a China volte ao mercado, caso a gente veja uma retomada gradual dos fluxos de petróleo pelo Estreito de Hormuz, é esperado que o superávit ele venha lá para o final de 2026, início de 2027, um superávit estrutural, né? Ou seja, um superávit que de fato deve se manter, tá? Caso a gente não observe esse fluxo pelo Estreito de Hormuz vir da maneira que a gente vem observando hoje, a gente pode ver esse déficit que existe no mercado se estendendo, né, para o início do ano que vem. Então, o que vai ditar todo esse balanço vai ser como a evolução dos fluxos de petróleo vão ocorrer pelo Estreito de Hormuz e também como a demanda asiática vai reagir frente a esse aumento de barris chegando no mercado, né? Hoje, os preços do petróleo já satisfazem, né, uma demanda asiática mais elevada, ou seja, é um preço que atende mais esse consumo que vem da China e da Índia, né? E também Japão, Coreia do Sul, que são importantes consumidores de petróleo, tá? Então a gente deve ver um aumento da demanda asiática e isso deve também favorecer em preços operando em patamares mais sustentados. Caso essa demanda não venha, a gente pode ver preços mais baixos. Isso é importante a gente afirmar porque aí a gente deve observar esse superávit estrutural chegando mais cedo, né? Mesmo antes do quarto trimestre de 2026. Então, a gente deve observar em relação aos fluxos, né, como que eles vão se movimentar aí nas próximas semanas, seja na frente da oferta, seja na frente da demanda. Bom, o fato é que essa percepção de maior oferta agora pesa mais. Eu quero entender, do teu ponto de vista, Bruno, para os países importadores de energia, né, como boa parte da Europa, obviamente também para a Ásia, como que essa percepção agora de maior oferta e essa redução, essa queda no preço do petróleo, pode impactar nos riscos inflacionários? Eu pego esse gancho, inclusive, trazendo um pouco para o Brasil, porque eu já vi algumas análises ali mostrando que essa redução do preço do barril do petróleo não seria mais o único gatilho, ou seria suficiente para que, por exemplo, o Banco Central aqui no Brasil continuasse, por exemplo, cortando juros, né? Não se vê mais muito espaço somente em cima disso. É a mesma percepção para outros países, ou seja, essa redução do preço do barril do petróleo agora não surte o efeito de alívio de pressão inflacionária como antes era aguardado? Débora, o que acontece hoje no mercado, né, que a gente vem observando? Os preços do petróleo, eles caíram, mas a gente ainda vê preços de combustíveis bem sustentados, tá? Então, quando a gente faz a análise do crack spread, né, que é o diferencial dos preços do petróleo com os derivados, a gente vê preços muito elevados ainda para o diesel e para a gasolina. Tá? E isso reflete a percepção do mercado de que o balanço desses combustíveis ele deve se manter mais deficitário por um tempo mais longo. Tá? A expectativa é que a cadeia de refino sofra mais frente à cadeia de extração de petróleo. Tá? Isso por si só deve refletir na manutenção desse processo inflacionário
nos principais importadores de energia, tá? Tanto importadores de petróleo quanto importadores de combustíveis, tá? Aqui no mercado brasileiro, a gente vê esse impacto sendo observado principalmente no volume de diesel que é internalizado pelo Brasil hoje. O risco associado a um possível banimento das exportações de diesel pela Rússia acaba refletindo nessa dificuldade de conseguir internalizar mais produto e, ao mesmo tempo, nos preços mais elevados, mesmo em um contexto de petróleo menos encarecido. Tá? Então, eu diria que, por enquanto, a gente vê uma redução conjuntural dessa inflação chegando aos países. A redução estrutural dessa inflação vai depender, como a gente vem comentando aqui, como a gente deve continuar comentando nas próximas semanas, da situação do Golfo Pérsico e da normalização também da cadeia de refino. Tá? Esses dois fatores eles vão ser essenciais ali para a gente entender como o processo inflacionário vai se desenvolver nas diferentes regiões que a gente analisa hoje. É isso, meu querido Bruno Cordeiro, analista de inteligência da StoneX aqui com a gente. Muito obrigada pelo seu tempo, boa semana para você. Até uma próxima. Eu que agradeço. Desejo uma ótima semana. Até mais.